Após a abolição da escravidão no Brasil, em 1888, houve uma crescente utilização de mão de obra livre e assalariada, impulsionada pela chegada de imigrantes ao país. A partir de então, começaram a surgir os primeiros conflitos trabalhistas. O movimento operário começava a ganhar força no cenário político nacional. Diversas leis trabalhistas foram aprovadas nesse período. Outro passo decisivo para a criação da Justiça do Trabalho no Brasil veio com a Constituição de 1934. O documento trouxe normas para proteger os trabalhadores, como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas e indenização por dispensa sem justa causa. Finalmente, em 1º de maio de 1943, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT foi o resultado de um processo de lutas e conquistas de direitos dos trabalhadores e que reuniu e ampliou a vasta e dispersa legislação trabalhista produzida ao longo de décadas. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. A importância da CLT na história do direito do trabalho é notória pela influência que exerceu, revelando uma técnica processual simples e rápida na solução dos conflitos. Nesses 70 anos, a CLT passou por atualizações, revogando normas anacrônicas e inserindo outras. Prova de que a CLT vem acompanhando as mudanças sociais e tecnológicas do país. Após a Revolução Industrial, o trabalho feminino passou a ser utilizado em larga escala, substituindo até mesmo a mão de obra masculina. O principal fator era o salário mais baixo pago às mulheres, embora elas cumprissem as mesmas exigências dirigidas aos homens. Com a exploração do trabalho feminino, começaram a surgir problemas até então desconhecidos pela sociedade. Questionava-se, por exemplo, a quantidade e o tipo de serviço possível às mulheres. O que fazer com a trabalhadora que engravidava? Ou ainda, com quem deixar os seus filhos pequenos? Para resolver esses desafios é que surgem, entre as primeiras leis trabalhistas, normas para proteger o trabalho da mulher e do menor. São direitos como licença maternidade e proteção ao salário, à jornada e ao tipo de trabalho realizado. A proteção ao trabalho da mulher foi alvo de diversas adequações ao longo do tempo. Em 1999, foi aprovada a lei que inseriu regras sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho, visando coibir a discriminação. Em relação à trabalhadora gestante, as atualizações foram muitas. Em 2002, nova lei ampliou o direito à licença maternidade para 120 dias. A consolidação tem todo um capítulo para falar do trabalho da mulher, não tem um capítulo para falar do trabalho do homem. E apesar disso, a gente vê historicamente uma discriminação contra as mulheres, salários mais baixos. Isso, nós não conseguimos, o Brasil não conseguiu superar isso até hoje. Mas o registro maior que eu gostaria de fazer é assim, a CLT, apesar de dedicar um capítulo sobre a proteção do trabalho da mulher, a maior concentração das normas foi a respeito da maternidade.
Eu, nessa abordagem, gosto até de fazê-lo de uma forma mais, vamos dizer assim, alegre, mais poética. Há uma passagem que eu sempre menciono de José Saramago dizendo assim: são as mães que mantêm o mundo nos eixos. E como o legislador teve mãe, eu acho que ele entendeu que a proteção tinha que ser para a mulher mãe e para o bebê. A infância é um momento de brincar, aprender, de ser protegido e amado. No ano de 2000, a Lei 10.097 alterou vários artigos na CLT para ampliar a proteção do trabalho do menor. É proibido, por exemplo, o trabalho do menor em locais que prejudiquem seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em locais que comprometam o horário escolar. Infelizmente, existem muitos mitos ainda que imperam na mentalidade brasileira, no sentido de que o trabalho precoce não seria tão prejudicial à formação da criança. Isso é um mito que precisa ser destruído e o Ministério Público do Trabalho tem trabalhado nesse sentido, no sentido de esclarecer a população de que o trabalho antes da idade mínima permitida pela legislação, que é de 14 anos, ele, na verdade, é altamente prejudicial à formação psicológica, física e mesmo profissional dessa criança. No futuro, essa criança trabalhadora será um adulto não qualificado para o trabalho, não qualificado para atender às altas exigências do mercado de trabalho atual. Apesar de todo o aparato legal para evitar a exploração do trabalho infantil, no Brasil ainda há milhares de crianças trabalhando, algumas em condições degradantes. É direito do trabalhador exercer suas funções em ambiente de trabalho seguro e sadio. A segurança e saúde do trabalhador está entre os temas mais relevantes tratados pela legislação trabalhista. A CLT dedica o capítulo 5º ao assunto, alterado pela Lei 6.514 de 1977. Entre as normas está a obrigatoriedade de a empresa fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de proteção individual. A CLT aborda esse tema principalmente nas NRs. E tem um capítulo especial também que trata da saúde e segurança do trabalhador. Hoje em dia é um dos principais temas e que trata de um patamar mínimo que o trabalhador tem direito, ou seja, trabalhar num lugar salubre, num ambiente de trabalho adequado, que não lhe cause doenças. Então, nós temos um capítulo especial que trata da saúde e segurança do trabalhador e as NRs complementam o que deve ocorrer, o que deve existir de equipamentos, de tipo de trabalho, em cada atividade do comércio, indústria ou mesmo na prestação de serviços. Avanços importantes nos direitos sociais foram introduzidos com a Constituição Federal de 1988 e regulamentados na CLT, tornando as relações trabalhistas mais democráticas. Entre os direitos conquistados estão o adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas, a proibição do trabalho noturno para menores de 18 anos e o seguro contra acidentes do trabalho. Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve uma constitucionalização dessas normas de segurança e medicina do trabalho, antes previstas somente na CLT. Essa Constituição de 1988, através de seu artigo 7, assegurou os trabalhadores os direitos sociais, dentre os quais a garantia da saúde através da implementação das normas de segurança e medicina do trabalho,
por meio do qual visava a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Desde a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, a economia mundial mudou significativamente. Porém, os brasileiros ainda têm muito que conquistar em relação aos direitos sociais. Se para certas categorias profissionais mais organizadas já se fala em flexibilização da CLT, para muitos outros trabalhadores distribuídos pelo país afora, sequer foi aplicado o mínimo das normas trabalhistas em vigor. Eu entendo que o direito mais importante hoje talvez seja o pagamento da indenização de 40% sobre o valor depositado do FGTS. Esse valor ele assegura um pouco mais o trabalhador no seu local de trabalho, até para ele sair também e procurar um novo emprego. Outra coisa é o seguro-desemprego, que pode ajudar muito também nesse período que ele ainda não arrumou o trabalho. Estima-se que no Brasil, 44 milhões de trabalhadores estão na informalidade, sem carteira assinada. Apesar de já ter 7 décadas de vigência, a CLT continua cumprindo o seu papel principal, que é buscar a segurança jurídica e também a pacificação dos conflitos entre os trabalhadores e os patrões. A CLT teve um papel histórico no desenvolvimento industrial da economia brasileira e ela ainda continua cumprindo esse papel de paz nas relações entre capital e trabalho. Desde que foi instalado em 30 de novembro de 1990, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região se empenha pela correta interpretação e pela boa aplicação da legislação trabalhista no estado de Goiás. Com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, nós conseguimos uma democracia mais igualitária, menos discriminação para o nosso trabalhador e que, com isso, nós conseguimos realmente mais harmonização entre as relações do trabalho e do capital. Os 70 anos da CLT são muito mais que um marco histórico para empregados e empregadores. É um momento de reflexão sobre o que já alcançamos e o que ainda precisamos conquistar para vencer o trabalho escravo e infantil e assegurar a saúde e a dignidade do trabalhador. Afinal, todos nós fazemos parte dessa história. 70 anos da CLT. Você também faz parte dessa história.